Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho conclamou a população a se mobilizar e vencer o medo para pedir mudanças no sistema judiciário brasileiro, explicando que a justiça vem transbordando suas atribuições e instituindo uma ditadura no país. O desembargador afirmou: vencer o medo para mudar a justiça. Como assim mudar a justiça? A justiça no país tem a função balizadora. Só nas ditaduras é que não tem justiça independente e tudo mais. Nas democracias, o tripé é este: são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas o nosso poder judiciário atual, a composição atual do Supremo Tribunal Federal não respeita a separação entre os poderes. Em uma democracia, temos o legislativo, que é o poder do povo. A Constituição diz que todo o poder emana do povo e em nome dele é exercido. Ou seja, o poder é do povo, os parlamentares são os mandatários. O executivo tem o controle do poder legislativo através das leis do TCU. O judiciário é um poder inerte. Quando conflitos ocorrem, o poder judiciário é chamado para apaziguar. Coelho explicou como o ativismo judicial se instalou e cresceu. O que ocorre é que o poder legislativo, alguns parlamentares, nos últimos anos, se habituaram a, em qualquer derrota na Câmara ou no Senado, ir buscar a solução no poder judiciário. O que aconteceu? O STF, por seus ministros, tomaram gosto. Foram crescendo, tomando poderes e mais poderes. Quando você acumula poderes excessivos, você não quer recuar, não quer abrir mão dos poderes que você conquistou. O desembargador aposentado explicou que o poder do judiciário se ampliou tanto que alguns ministros se perderam na própria vaidade. Com essa questão, o judiciário começou a invadir as competências do legislativo e do executivo. Aliado a isso, a vaidade, algo que é o próprio do ser humano. Os ministros estão perdidos no poder que conquistaram. Eles lustram o ego. Outro dia ri muito. Um ministro interrompeu o outro, fez uma intervenção qualquer. Um ministro disse que gosta muito da própria voz. Veja que o grau de desconexão com a sociedade é total. Sebastião Coelho alertou sobre as consequências da concentração de poderes. O judiciário tem invadido as competências do legislativo e do executivo. Quando essa invasão ocorre, via de regra, se torna abuso. Quando você exerce um poder que não lhe é próprio, você está abusando do poder que não lhe foi conferido. Os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal estão elencados na Constituição. Hoje é irrelevante. Temos 513 deputados federais e 81 senadores. Debatem, discutem com a sociedade, elaboram a lei, votam, o presidente da República sanciona. Vai uma ação no STF e um só ministro, em decisão monocrática, diz que não vale. É claro que esse sistema precisa ser mudado. O desembargador deu exemplos como a interferência na nomeação de ministros em vários governos e a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. Eu poderia citar várias decisões de invasão. Impediu a nomeação de ministros no governo Dilma, no governo Temer, o diretor da Polícia Federal no governo Bolsonaro. É uma invasão absoluta, absurda em outro poder. No Legislativo, várias leis foram modificadas. O mais notório foi a decisão em relação a Daniel Silveira. Embora eu não concorde com a manifestação que ele fez, ele estava atuando como parlamentar, no exercício de manifestação que é próprio. A Constituição lhe dá imunidade total por suas palavras e votos. A Câmara permitiu a prisão de Daniel Silveira. Hoje, todos estão arrependidos. O deputado Daniel Silveira, mencionado pelo desembargador, é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso por mais de 7 meses.
O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e de participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multas sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado por suas palavras a uma pena maior que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes voltou a mandar prendê-lo e seguiu aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O STF cancelou o indulto presidencial concedido a Silveira. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite. Falando aqui de Brasília, num dia frio, não é? Mas não estamos acostumados como o pessoal de São Paulo e do Sul, mas estamos sobrevivendo. Agradeço a cada um de vocês que permanecerão alguns minutos aqui comigo para batermos um papo, não é? Como eu disse para vocês, pessoal, no domingo, eu fiquei muito incomodado assim com a situação do nosso país, com a tristeza que, na verdade, está acontecendo por conta do medo que se instalou em nosso país, não é? E esse medo, o que é incrível, né? O medo da justiça, né? Eu que fui um magistrado por mais de 30 anos, né? Sempre houve assim aquele temor reverencial, não medo, um temor reverencial, respeitoso ao Poder Judiciário. Essa é uma situação que agora ela mudou drasticamente, não é? E eu digo, não, eu preciso dar uma contribuição nessa matéria. Algumas pessoas me perguntam assim, Sebastião, você não deu mais entrevistas? Eu digo, olha, a entrevista, ela quem tem o domínio da entrevista são os órgãos de comunicação. Eu agradeço a todos eles que já me procuraram, né, ao longo desses quase 9 meses desde que eu aposentei, mas o tempo é do órgão de comunicação, né? Então por isso que eu resolvi, você já sabe, né, criar essa rede social para dialogar com os meus conterrâneos brasileiros e, mais do que isso, pessoal, deixar registrado, porque a história do nosso país ela será contada daqui a um
um tempo ela vai ser contada e vai ser contada com a verdade, né? Narrativas elas passam, a verdade ela sempre prevalecerá, né? Eu estou aqui iniciando essa live hoje, aguardando entrar mais algumas pessoas, né? E vocês, quando se manifestarem, digam a cidade de onde vocês estão, porque aí eu quero ver o alcance, né? Se vai ter alguém lá de Santana do Ipanema, Alagoas, né? Eu sempre falo porque é a minha terra, né? A minha terra natal, embora Brasília foi a terra que me acolheu, né? Dizer para vocês que Brasília não é uma ilha da fantasia, como foi dito por certa autoridade que vem para cá. Pode até essas autoridades que chegam aqui, olha, está aqui a Toronto, Canadá, que bênção, hein? Que bênção recusar uma ligação aqui. Toronto, no Canadá, que bom que estão aqui conosco, né? Brasília é cidade de gente trabalhadora, de gente que tem emprego, que cumpre horário, presta concurso. Eu sou cidadão honorário de Brasília, tenho muito orgulho disso, né? E a única fantasia que tem são dessas autoridades que vêm de fora para cá, e eles sim vivem no mundo da fantasia, mas nós brasilienses não. Nós aqui temos um outro padrão de vida, né? Então, pessoal, já temos um número razoável aqui de pessoas, e eu vou dizer que pensei em um título para essa live, né? Que é Vencer o Medo para Mudar a Justiça. Vencer o medo para mudar a justiça. Mas como assim, Sebastião? Mudar a justiça? Porque a justiça no país, ela é pode abrir. A justiça no país, ela tem a função balizadora, né? Só nas ditaduras é que não tem justiça independente e tudo mais. Mas nas democracias, o tripé é esse. São os poderes legislativo, executivo e judiciário, não é? Mas o nosso poder judiciário atual, a composição do nosso Supremo Tribunal Federal é uma composição que não respeita a separação dos poderes. Dentro da democracia nós temos o poder legislativo, que é o poder do povo. A própria Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, veja, quem exerce o poder é o povo. Os deputados e senadores, eles são somente mandatários. Receberam o mandato que nós otorgamos para eles, né? O poder executivo tem o seu planejamento com o controle do poder legislativo, através diretamente com as leis ou do Tribunal de Contas da União. E o poder judiciário é um poder inerte, que quando esses conflitos ocorrem, o poder judiciário é chamado para apaziguar, para dizer não, o correto é assim, para apaziguar. O que ocorre, pessoal, é que o poder legislativo, alguns parlamentares nos últimos anos, infelizmente, se habituaram a qualquer derrota que tem na Câmara ou no Senado e buscar a solução lá no Poder Judiciário. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, por seus ministros, né, tomaram gosto, né, foram crescendo, acumulando poderes e mais poderes, e quando você acumula poderes excessivos, você não quer recuar. Você não vai abrir mão do poder que você conquistou, aliás, que lhe deram, foram entregando para o Poder Judiciário. E com essa questão, o Judiciário passou a invadir as competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Aliado a isso, e aqui não é nenhuma crítica, porque é próprio do ser humano, que não teme a Deus, mas é próprio, que a vaidade. E o Poder Judiciário criou a TV Justiça,
E vocês sabem o que quer dizer a TV Justiça. São aqueles votos imensos que os ministros levam de 200 páginas, 300, às vezes levam um dia só para fazer a leitura daquele voto, para mostrar conhecimento, e eles têm muito conhecimento, nós temos que reconhecer isso. Os nossos ministros são capacitados juridicamente, né? Estão perdidos no poder excessivo que conquistaram. E alguns lustram o ego, né? Lustram o ego. Outro dia eu ri muito, né? Um ministro interrompeu o outro, né? Falando de uma intervenção qualquer lá, e o ministro disse que gostava muito da própria voz. Então veja que o grau de desconexão com a sociedade, ela é total. Então o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele invadiu a competência ao longo dos anos, tem invadido, isso não é de hoje, esse fenômeno não é de hoje, tem invadido as competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E quando essa invasão de competência ocorre, via de regra, se torna em abuso. Porque quando você exerce um poder que não lhe é próprio, uma competência que não lhe é própria, você está abusando do poder que não foi lhe conferido. Os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal estão elencados na Constituição. Hoje é irrelevante. Por exemplo, nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. São 594 parlamentares que debatem a lei, discutem com a sociedade, elaboram a lei, votam, vai para o presidente da República, sanciona e vai uma ação no Supremo Tribunal Federal, e o ministro, em uma decisão monocrática, diz: tudo que vocês fizeram não vale. Então é claro que esse sistema precisa ser mudado. Eu poderia citar aqui várias decisões do Poder Judiciário invadindo competências do Poder Executivo, por exemplo. Impediu nomeação de ministros no governo da presidente Dilma, impediu nomeação de ministro, no caso ministra, na presidência do presidente Michel Temer, impediu nomeação do diretor da Polícia Federal na presidência do presidente Bolsonaro. Isso é uma invasão absoluta, absurda de competência de outro poder. No poder legislativo, várias leis foram modificadas, não é? Mas a decisão mais notória, para marcar bem, foi a decisão referente ao deputado Daniel Silveira. O deputado falou uns absurdos, né? Falou que bateria no ministro com um gato morto, até o gato mear. Claro que isso é uma bravata, não é? Isso é uma bravata, no momento ali, como é que um gato morto vai mear? Isso foi uma bravata do deputado. Mas ele, embora eu não concorde em absoluto com essa manifestação que ele fez, e a maioria da população consciente não concorda, ele estava atuando como parlamentar, no seu exercício de manifestação que é própria dos parlamentares, e amparado pelo artigo 53 da Constituição, que lhe dá imunidade total por suas palavras e votos. Ele estava falando enquanto o deputado. E o que aconteceu? Foi decretada a sua prisão no flagrante, que hoje é conhecido no meio jurídico como flagrante perpétuo, né? Que a pessoa praticou um ato num domingo e foi feito flagrante na terça-feira. Então, hoje no meio jurídico, esse é conhecido como flagrante perpétuo. Qual o caso? Precedente. Caso Daniel Silveira. E a Câmara dos Deputados foi fraca, aceitou a invasão da sua competência. Chegou lá a ordem de prisão, caberia à Câmara dos Deputados deliberar, e a Câmara dos Deputados disse: não, vamos deixar, está certa a prisão do deputado Daniel Silveira. E hoje todos estão arrependidos.
Eu moro em Brasília, né? Eu converso com muitas pessoas. Os deputados, visivelmente daquela legislatura que se reelegeram, arrependidos daquele ato, deixaram o Supremo Tribunal Federal invadir uma atribuição que era própria da Câmara dos Deputados. Mas nós temos os inquéritos 4781, que é o chamado inquérito das fake news, que o ministro Dias Toffoli, de ofício, abriu esse inquérito e nomeou o senhor ministro Alexandre de Moraes para ser o presidente desse inquérito. Teve um filhote, que é o inquérito 4874, que é o chamado das milícias digitais. Veja, e nesses dois inquéritos, aberto, ad perpétuo, o primeiro há mais de 4 anos, isso foi em 2019, cabe tudo. Ali o ministro chega e diz, olha, fulano de tal hoje não pode mais ter rede social. Mas por qual motivo não pode ter rede social? Não interessa, não vai ter rede social, está cancelada. Profissionais de imprensa, profissionais de mídia que vivem daquele o ganha-pão é a interação com o seu público, não é diferente do meu caso. Eu sou um aposentado que estou aqui contribuindo para o meu país e me divertindo com vocês. Para mim aqui, cada vez que eu venho bater um papo, eu tento passar os conhecimentos de vida que adquiri ao longo desses anos. Eu tenho 68 anos de idade, mas eu não quero dar lição em ninguém. Tem muitas pessoas sábias e letradas, como se diz nesse país. Eu trago uma contribuição, mas tem pessoas, jornalistas, que estão banidos das redes sociais. Programas são ameaçados. Agora mesmo vem uma ameaça de fechar a Jovem Pan. Um procurador da República, que já foi constatado que, pelo menos foi noticiado, que ele assinou uma tal carta democrática. O que é isso? Já são os filhotes, são aquelas pessoas que já passaram a ser adébito do arbítrio que é praticado, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Há um tempo atrás, nós falávamos o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes, isso tem que ser colocado de lado, não é mais o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. São 9 ministros, eram 9 ministros até a saída do ministro Lewandowski, que referendavam todas as decisões do senhor ministro Alexandre de Moraes. Hoje eles são 8, esse grupo, né? O Alexandre de Moraes mais 7. Vai chegar o ministro Zanin e nós temos que dar o benefício da dúvida ao ministro Zanin, ao cidadão advogado Zanin, que assumirá um cargo no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele foi um defensor, isso tem que ser reconhecido, um defensor implacável e eficiente para tirar o ex-presidente à época Lula da prisão e viabilizar a sua candidatura a presidente da República. Lhe concedeu o direito de ter o nome colocado à disposição da população para dizer se concordava ou não, e a maioria declarou que sim, que ele deveria ser o presidente da República. Direito esse que foi tirado do outro presidente. Nós vamos falar disso mais na frente, não é? E então, amigos, dentro dessa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, nós chegamos no famoso 8 de janeiro. E o 8 de janeiro ocorreu aquela invasão dos prédios públicos lá, invasão deplorável do Supremo Tribunal Federal, cenas deploráveis, invasão do Congresso Nacional e invasão do Palácio do Planalto. Foram todos? Não. Alguns entraram, quebraram, dizem que alguns já estavam lá dentro e a CPI do Congresso, espero que apure essas verdades, porque até hoje as imagens não foram mostradas. Eu vou informar para vocês daqui a pouco, não é? Mas quem não quebrou e viu aquilo quebrado e entrou, você não pode ser responsabilizado na mesma proporção de quem praticou aquele dano qualificado ao patrimônio público, inclusive relógio histórico, Constituição, réplica de Constituição e tudo mais. Muito bem. O que é que nós temos do 8 de janeiro? O Supremo Tribunal Federal
afirmando uma competência que ele não tem. Ele não tem. A competência do Supremo Tribunal Federal está no artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Fora disso, é jeitinho brasileiro. Mas é um jeitinho que não tem recurso. Se declararam competentes para fazer esses julgamentos. Várias prisões absolutamente ilegais. Veja que as prisões foram decretadas no ato que afastou o governador do Distrito Federal e determinou que fossem todos presos em flagrante, certo? Então não precisava determinar que fosse prisão em flagrante, bastava decretar a prisão preventiva de todo mundo e estava resolvido. Mas determinou a prisão em flagrante e no corpo da decisão o ministro já diz quais são os artigos e trata da lei do terrorismo. E a imprensa só tratou a todas aquelas pessoas como terrorismo. Os delegados da Polícia Federal que foram fazer as prisões, o flagrante, nenhum tinha autonomia para olhar o caso concreto e dizer, não, isso aqui não tinha autonomia para isso. Não é? Depois chegaram as audiências de custódia. Isso aí é tudo público, essa parte agora é pública. A delegação de competência foi somente para ouvir as pessoas. Me contaram esses dias, uma advogada me contou ontem lá no Senado, que houve manifestação do Ministério Público em vídeo. Ele tinha feito tantas manifestações que já apresentou um vídeo. Olha, se isso for verdade, e eu creio que é verdade, porque a advogada falou de público, que ela não iria falar uma coisa dessa assim, eu não vou dar o nome por uma questão ética, não iria falar uma situação dessa de público se não fosse verdade. Imagina, na audiência de custódia, o promotor fazer a sua manifestação por um vídeo gravado. Por quê? Porque ele já sabia que o juiz não tinha poder nenhum para dar qualquer decisão naquela matéria. E vem a parte mais grave, que está assustando a toda a comunidade jurídica. Só registrando aqui, que alguém está me lembrando, que as audiências de custódia foram feitas nos dias 13 e 14 de janeiro. As prisões foram efetuadas no início do dia 9. Algumas no dia 8 e as outras no início do dia 9. Aquelas pessoas que foram enganadas lá pelo General Dutra, não é, General Dutra? O senhor é General Dutra. Que coisa feia, né? Eu vi tudo que o senhor falou na CPI do Distrito Federal. Pena que eu não era um deputado ali, viu, general? Que o senhor ia ver como é que se faz um interrogatório para chegar na verdade. Interroguei 30 anos, estou acostumado com isso, não é? Então veja, o cerceamento das defesas. Olha, gente, é estarrecedor o cerceamento de defesa dessas pessoas. É uma coisa absurda. O cerceamento da atividade dos advogados, que não têm acesso, a dificuldade. Alguns estão sendo interrogados, aquelas pessoas, não pelo o juiz que vai dar a decisão, que é o ministro Alexandre de Moraes. Estão sendo interrogadas por juízes auxiliares. E veja, o interrogatório o que é? É o diálogo do juiz com o acusado e com as testemunhas para ver, olhar no semblante, a verdade e tal. Você acha que isso, por um vídeo, é possível? Você acha mais que o ministro Alexandre de Moraes vai examinar os vídeos de quase 1.500 pessoas? Estou falando só dos acusados, não estou falando sequer das testemunhas, que também estão sendo ouvidas. Então, o cerceamento de defesa, ele é absoluto. E aí entra o quê? Falta entrar a Ordem dos Advogados do Brasil, que não grita a entidade que sempre foi reconhecida pela defesa da democracia e pela defesa dos seus associados. Nós temos milhares de advogados tendo os direitos de exercer a profissão cerceados e a OAB está em silêncio até hoje. Avançando, pessoal, dentro dessas arbitrariedades, nós tivemos aqui recentemente um caso que esse é de doer na alma.
do julgamento do agora ex-deputado Deltan Dallagnol no Tribunal Superior Eleitoral. Você vai me dizer, Sebastião, mas foi no Tribunal Superior Eleitoral. O que é o Tribunal Superior Eleitoral? São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo faz a lista, é encaminhada ao presidente da República, que escolhe um dali da lista. Não tem como o presidente nomear um advogado para o TSE sem haver uma lista encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi julgado à unanimidade, cassado o mandato do deputado Deltan. Você vai dizer, Sebastião, ele não foi cassado. Cassou o registro, é a mesma coisa. Os 344 mil eleitores do Paraná que votaram em Deltan Dallagnol não tem o seu representante na Câmara dos Deputados. E por que foi cassado? Por uma suposição. O ministro, é preciso dizer os nomes das pessoas, né? O ministro Benito Gonçalves levou um voto dizendo que, olha, ele poderia ter sido processado administrativamente, né? Não é criminalmente, administrativamente, e esse eventual processo o tornaria inelegível. Então vejam, nós tivemos um cidadão brasileiro que teve um registro de candidatura e, por consequência, um mandato eletivo cassado por uma suposição. Eu pergunto a você, isso é justiça? Essa justiça está correta? É correto? Mas tem recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ele já começa com 3 votos negativos. Aliás, ele já ingressou e o ministro Dias Toffoli, salvo engano, que é o relator, já negou a sua continuidade no mandato, não é?